A história de Persa para criança. A história de Persa inicia nos dias do patriarca Abraão, e foi quando Deus prometeu um herdeiro a Abraão, cujas sementes seriam tão numerosas como as estrelas do céu. Disse a ele também sobre o longo período de escravidão, que seus descendentes sofreriam por 400 anos até que fossem libertados. O primeiro dos descendentes de Abraão a chegar ao Egito foi seu bisneto Iosef, José, que por milagre passou de escravo a vice-rei. Já na dramática história de Iosef e seus irmãos, podemos ver claramente a mão cuidadora da divina providência, que levou Jacó e seus familiares ao Egito. A chegada de Jacó e sua família no Egito foi uma marcha triunfal. Assim também seria a partida de seus filhos, 210 anos depois, os filhos de Israel do Egito. Esta era a grande promessa. A pequena família de 70 pessoas havia se tornado uma nação grandiosa e unificada de mais de 3 milhões de almas, das quais 600 mil eram homens adultos. Voltando à história de Iosef e seus irmãos, eles falecem e os filhos de Israel se multiplicam na terra do Egito. Logo após, o faraó também morre e um novo rei sobre o trono está. Ele não sentia simpatia alguma pelos judeus e preferiu esquecer tudo o que Iosef havia feito pelo Egito. Então ele reuniu o conselho e decidiu escravizar o povo judeu, antes que se tornassem muito poderosos. O faraó lançou uma política que limitava a liberdade pessoal dos judeus, impondo pesados impostos sobre eles e recrutando os homens para trabalhos forçados sob a supervisão de severos capatazes. Porém, quanto mais os egípcios os oprimiam, quanto mais duras restrições impostas sobre eles, mais os filhos de Israel cresciam e se multiplicavam. Finalmente, quando o faraó percebeu que apenas escravizar os judeus de nada adiantaria, decretou que todos os bebês meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Desta maneira, ele estava a acabar com o aumento da população judaica e, ao mesmo tempo, eliminar um perigo que ameaçava sua própria vida. De acordo com as previsões dos astrólogos egípcios, uma estrela de Jacó nasceria e libertaria o povo judeu. E a salvação saiu de dentro do palácio real, através de uma criança salva no Nilo e criada pela filha de Faraó. Essa criança era Moshe. Os filhos de Israel não podiam mais suportar o terrível sofrimento. Suas preces penetravam os céus. Deus lembrou-se de seu acordo com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e enviou Moshe e Arão para libertar seus descendentes do cativeiro. Moshe tinha a idade de 80 anos e seu irmão Arão, 83, quando entraram no palácio do faraó. Este perguntou aos dois irmãos o que desejavam em meio a seu banquete de aniversário. A mensagem soou como uma ordem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo ir, que eles me oferecerão uma festa no deserto. O faraó recusou-se com desprezo, dizendo que nunca tinha ouvido falar do Deus dos Israel e que seu nome não estava registrado na sua lista de deuses de todas as nações. Acusou ainda Moshe e Arão de uma conspiração contra o governo e de atrapalhar o trabalho dos escravos judeus. A um sinal de Moshe, Arão então realizou os sinais milagrosos que Deus lhe tinha ensinado. Mas o faraó não se impressionou, muito pois seus feiticeiros poderiam fazer quase o mesmo. No mesmo dia, o faraó ordenou que seus capatazes aumentassem os castigos sobre os filhos de Israel, e eles sofreram ainda mais que antes.
E em seu desespero, os filhos de Israel ficaram furiosos com Moshe, por piorar ainda mais a sua situação. Moshe ficou muito triste e rezou a Deus que o consolou e garantiu que sua missão teria sucesso, mas não antes que o faraó e todos do Egito fossem castigados. Então, a primeira praga, as águas que viraram sangue. Moshe e Arão caminharam até o rio Nilo. Ao chegarem à margem do rio, Arão levou o seu cajado e golpeou as águas, transformando a água em sangue. Foi impossível para os egípcios beberem da água do Nilo. Infelizmente para eles, não apenas as águas do Nilo, mas todas as águas do Egito transformaram-se em sangue. Os peixes morreram. Houve então a segunda praga, os sapos. Após avisarem a Faraó, a segunda praga chegou. Entendendo com a mão forte sobre as águas do Egito, ficaram apinhadas de sapos. Eles cobriam cada pedaço do solo, entrando nas casas e nos quartos, por onde quer que os egípcios estivessem. Ali tinha um sapo escorregadio, mas mesmo assim Faraó continuou a endurecer o seu coração. Deus então permitiu que imediatamente o povo judeu fosse liberto. Porém, assim que os sapos desapareceram, o faraó quebrou a promessa novamente e os sapos continuaram a povoar toda a cidade do Egito, até encontrarem a terceira praga, a praga dos piolhos. Como coçava! Então Deus ordenou a Arão que golpeasse o pó da terra com seu cajado, e assim que ele o fez, piolhos vindo de todos os lados rastejavam, até cobrirem todo o chão. Homens e animais tiveram um sofrimento muito grande. Essa praga terrível endureceu ainda mais o coração do faraó, e os filhos de Israel continuaram cativos. Houve então a quarta praga, animais selvagens à solta. Eram bandos andando sem rumo por todo o país, destruindo tudo o que havia em seu caminho. Novamente, Faraó prometeu deixar os judeus irem para o deserto com a condição de que não fossem muito longe. Moshe rezou a Deus e os animais selvagens desapareceram. Mas assim que eles sumiram, o faraó retirou sua promessa e recusou atender o pedido, vindo assim a quinta praga, a peste dos animais. Grande humilhação sofreu todo o Egito, porque tinham com esses animais a propriedade de deuses, e eles puderam ver que os animais dos judeus não morreram, mas os deles estavam devastados por todos os lados, em todos os lugares, mortos através do golpear de Hashem. A sexta praga então veio. Foi uma praga dolorosa e abominável que atingiu o povo do Egito com horror e agonia. Deus ordenou a Moshe que pegasse cinzas da fornalha e jogasse em direção aos céus. Então bolhas estouraram na pele dos homens e animais do Egito. Foram sarnas que dolorosamente ardiam. Assim veio a sétima praga, granizo com fogo. Moshe anunciou ao faraó que uma tempestade de granizo com violência nunca vista atingiria a terra. Nenhum ser vivo, nenhuma árvore ou arbusto escaparia sem ser atingido. O único lugar para se proteger seria dentro das casas. Aqueles, portanto, que acreditassem e estivessem temerosos deveriam ficar sob a proteção de seus tetos e abrigar o seu gado nos estábulos. E foi quando Moshe estendeu seu cajado que o granito caiu. Então o faraó mandou chamar Moshe e reconheceu que tinha pecado. O Senhor é justo, disse ele. Suplique ao Senhor, pois isso já é demais para nós, os egípcios. Não aguentamos essas pragas e eu os deixarei sair. Moshe respondeu: quando eu sair da cidade, elevarei minhas mãos ao Senhor. O trovão cessará, não haverá mais granito, e você saberá que Deus é o Senhor da terra. E assim começou
Porém, mais uma vez, o retorno de Faraó, atrás de não deixar o Egito sair do povo judeu. Moshe e Arão vieram falar com o Faraó, e este pareceu ter se tornado mais gentil, porém continuou com o coração endurecido, vindo assim a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Tão logo Moshe deixou o palácio, levantou os braços aos céus, e a 8ª praga veio. Um vento leste trouxe nuvens de gafanhoto ao Egito, cobrindo o sol e devorando cada folha verde que porventura tivesse escapado ao granizo e às pragas anteriores. Novamente o faraó mandou chamar Moshe e Arão, implorando-lhe a eles que orassem a Deus para que cessassem essa praga. Moshe concordou, e Deus mandou um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o mar. Então veio assim a 9ª praga, a escuridão total. Por 6 dias todo o Egito foi enrolados por uma cortina impenetrável de escuridão. Ela apagava todas as luzes que se acendessem. Então, nos últimos 3 dias, os egípcios foram tomados de pavor, permanecendo presos aos lugares em que se achavam sentados ou de pé. Novamente, Faraó quis negociar com Moshe e Arão, permitindo que partisse com todo o povo, deixando para trás apenas o rebanho como garantia de que voltaria. Moshe e Arão os informaram, entretanto, que não aceitaria nada menos que liberdade total para os homens, mulheres e crianças, e também para os animais, e que levaria todos os seus pertences com ele. Novamente Faraó ficou furioso e ordenou a Moshe e Arão que fossem embora, para nunca mais voltar. Avisou-os de que, se tentasse novamente aparecer diante deles, morreriam. E assim veio, com as palavras de Faraó, a 10ª praga. Morte de todos os primogênitos. No meio da noite, todos os primogênitos egípcios, dos homens e dos animais, morreram. Um grito amargo percorreu o Egito, e todos os egípcios foram tomados pelo terror, pois tinham medo de morrer também. Então o próprio Faraó procurou os líderes do povo judeu e implorou que deixassem o Egito sem mais nenhum dia de demora. Houve assim o 7º dia, o dia de Persa, a passagem do Mar Vermelho. A rota mais curta dos filhos de Israel para a terra prometida teria sido através dos países dos filisteus, mas isso teria envolvido o povo numa guerra contra os filisteus. E talvez os filhos de Israel, que haviam acabado de se libertar de séculos de escravidão, não estivessem suficientemente fortes para lutarem contra homens livres e poderiam resolver pela volta ao Egito. Para não acontecer dessa forma, Deus levou-o por um caminho através do deserto, em direção ao Mar Vermelho, que abriu-se para assim passar o êxito, a saída do Egito do povo judeu. Baruch Hashem.